Então, conhecer um pouco da interface do Photoshop CC 2014. Por padrão, a gente tem as barras de ferramentas à esquerda e à direita os painéis. Em cima é o menu de contexto que nós chamamos. Então, nessa barra aqui, ó, eu posso deixar ela dupla ou única. Aí vai a critério do usuário como achar melhor. Independente disso, as ferramentas elas são organizadas em conjunto. Então aqui eu tenho a minha ferramenta de seleção, que no caso é a seleção de objetos. Depois eu tenho ferramentas propriamente de seleção das camadas. Então aqui é as ferramentas de seleção de forma. Então sempre que eu tiver ali uma seta, quer dizer que eu tenho outras ferramentas. Deixando o botão pressionado, vai vir essas outras ferramentas. Então, ferramentas de seleção de forma, ferramentas de seleção à mão livre e ferramenta de seleção baseada em pixel. Aí depois eu tenho as minhas ferramentas de recorte e de ferramentas de cor e uma régua que é bem interessante. Então, esse aqui seria o meu primeiro conjunto de ferramentas. O segundo, e aí tem uma linha dividindo ele ali, vem as ferramentas de ajuste. Então, aqui eu tenho de retoque, outros tipos de ajuste, de carimbo, depois eu tenho pincel, borracha, ferramenta de degradê e lata de tinta e ferramentas de ajuste à mão livre, desfoque, nitidez, borrar e assim por diante. Depois, no meu outro conjunto, eu tenho um conjunto de ferramentas de shape e texto. Então, aqui, ferramentas para mim desenhar. Vou ficar pressionando ferramenta de texto. Essa seta preta e branca é relativo aos desenhos que eu faço aqui e os shapes. Aqui vem as ferramentas de shape, no caso as formas, e depois aqui duas básicas, que é a mão e o zoom, e depois as minhas cores. Mais um pouco embaixo, não tô conseguindo enxergar ela bem, ó, nós temos modo de tela no Photoshop. O que é interessante a gente observar aqui? Que cada ferramenta tem uma letra ao lado, que seria a sua tecla de atalho. Então, se eu pressionar, por exemplo, o F, ele vai mudar a minha forma de visualização aqui, ó. Então, botei o F, ele muda a minha forma de visualização. Então, essa aqui é uma visão geral dos meus menus. Uma coisa importante da gente observar é que cada ferramenta que eu seleciono muda o menu ali em cima, ó. Selecionei, é um tipo de menu. Selecionei uma ferramenta de seleção, outro tipo de menu. E assim por diante. Então, esse menu ele é bem importante no Photoshop. Aqui são os meus painéis. Então, eu tenho painéis de ajuste, camadas, canais, demarcadores. Isso é o que vem por padrão. Como é que a gente pode configurar isso? Aqui em cima, canto superior direito, eu tenho formas de organização dessa tela. Então, por padrão, ele está nos essenciais. Eu posso mudar essa organização para o módulo pintura. Ó, aí os painéis se ajustam. Posso mudar para o módulo fotografia e os painéis se ajustam. Ou posso ficar no Essentials. Isso aqui é por padrão, ele vem dessa forma, mas a gente pode estar mudando. O que eu posso fazer? Ó? Se eu ficar clicando ali, eu arrasto um painel e ele fica flutuante. Se eu clicar e botar ele para lá, ele se ajusta. Cliquei nessa área cinza, trouxe ele para cá, ele fica flutuante. Cliquei, levei ele para lá, ele se ajusta. O que isso me permite? Que eu organize os meus painéis como eu achar melhor para mim. O que pode acontecer também? Ó? Sem querer, eu arrasto e fecho. Ele não some. Se por um acaso algum painel
e eu posso esconder ele aqui nessas setinhas, ele sumir daqui, eu busco lá pelo menu janela. O que eu mandei, é um painel que eu preciso bastante, é as camadas. Eu vou lá em janela, camadas, e ele retorna. E aí eu coloco ele aonde eu achar melhor. Vê que fica pintado de uma outra cor. Quando eu largar o botão esquerdo do mouse, ele se adapta. Então, aqui eu posso deixar esse conjunto de painéis escondido, como posso deixar ele dessa forma. Também posso aumentar e diminuir, se assim for permitido. E aqui também tem uns por padrão, é o histórico, propriedades e de caracteres e parágrafo. Se eu não quiser esses painéis, eu posso pegar, arrastar ele e fechar. Quero ele de novo, vou lá em janela e chamo. Então, qualquer painel que eu fechar sem querer, eu retorno ele pela janela. Uma outra coisa bem interessante, pessoal, aqui, que vocês podem usar nessa versão, todos esses menus aqui, é uma forma de chegar no que eu quero. Quero mexer em imagens, posso ir por ali. Quero mexer em camada, posso ir por aqui. Se eu for na ajuda do Photoshop, ele tem lá novidades, ajuda online. Então, aqui são serviços online do software. Por padrão, ele fica clicando naquele buscar. Digamos que eu quero uma ajuda em seleção. Aí eu vou botar seleção e me aparece os itens de menu que tenham seleção. Olha só que interessante. Quando eu botar ali carregar uma seleção, ele já aponta direto ali para o menu, ó. Então tá tudo ali no item selecionar. Isso é útil para quem está começando com Photoshop. Se eu botar alguma coisa em camadas, ele me diz ali alinhar camadas e ele já vai para o menu alinhar, mesclar, nova fatia, baseada, desagrupar camadas, ocultar camadas. Então aqui é uma busca bem interessante. Eu posso botar imagem, ó, automatizar imagem, tamanho da imagem, rotação da imagem, aplicar imagem, achatar imagem. E o Photoshop já me remete por essa busca para o menu que eu teria que ir. Então, dá para vocês fazerem um estudo dessa ajuda aqui, porque vale a pena para vocês que estão iniciando. Então, menus em cima, ferramentas à esquerda, painéis à direita.